Olá, pessoal. Hoje eu vou contar para vocês um relato. Esse relato é totalmente verdade. Se eu achar as notícias do G1, eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês verem. Não é um relato que eu gosto de contar porque foi muito triste para mim que conhecia a pessoa. Então, assim, o que eu vou pedir é respeito e também vou pedir oração para vocês. Se vocês puderem orar por essa pessoa, por favor, orem, porque eu sei que essa pessoa precisa muito de oração. Bom, eu vou começar contando a história desde o começo. Tem uma cidade próxima onde eu moro, e essa cidade aqui no interior de São Paulo é a cidade de Alambari. Ela é muito próxima da cidade onde eu moro, que ela fica entre Itapetininga e Sorocaba. E lá existe um homem que é benzedor, é uma pessoa maravilhosa, e esse homem tinha uma neta. E essa neta, apesar dela ter 14 anos, a gente cresceu junto, porque apesar de tudo eu só tenho 23 anos, eu sou nova. E a gente era muito amiga, a gente conversava. Então, um dia antes de matarem ela, tá? Porque ela foi assassinada, eu ia na casa dela e a gente foi lá. Eu encontrei com ela e falei, viu, vou trazer umas roupas minhas pra você usar, viu? Continua estudando. Aí abracei ela e ela deu risada. E passou 2 meses, até eu fico emocionada de falar, porque não é uma coisa que eu aceito. Isso que esse crime já aconteceu em outubro de 2016. Faz muito tempo já, faz uns 2 anos. E essa menina era uma pessoa muito boa, apesar dela ter uns envolvimentos ruins com pessoas ruins, tá? Porque ela já tava mexendo com coisas erradas ali, coisas de droga. Pelo que as pessoas falam, eu não posso afirmar, eu não tenho certeza e eu não posso afirmar. Ela era muito assim, uma criança revoltada, porque o pai e a mãe abandonaram, deram para os avós criarem. E ela cresceu assim, só que ela cresceu muito boa também, porque tinha muita fé. E o pai dela, como era o avô dela, né, que ela chamava de pai, como era espírita, sempre ensinou coisas boas, porque são pessoas maravilhosas, sabe? E assim, eu não sei o que aconteceu. O caso dessa história, ninguém solucionou, tá? Ninguém sabe por que o cara matou ela. Ninguém sabe. A polícia não sabe. A polícia hoje em dia, né? Eu vejo muito assim desatenção com coisas que eles poderiam fazer. Claro que tem os bons e os ruins. Jamais vou falar mal de pessoas que eu não conheço. Mas os daqui, infelizmente, faltaram nisso. E aconteceu o seguinte, tinha uma manhã um cara, ele queria, porque queria ficar com ela e ela não queria, e ela disse pra ele, eu não quero ficar com você, eu não aceito, eu não gosto de você, sai de perto de mim. E o cara não gostou daquilo, e o cara falou pra ela, ó, eu vou te matar. E ela pegou e falou, ah, meu, você tá louco? Então um dia o vô dela foi no posto de saúde e vieram correndo atrás dele e falaram, olha fulano, sua neta tá gritando. E aí ele voltou correndo pra casa, desesperado, né? Ele já tava meio caminho do posto e voltou correndo, coitado, de bicicleta. Quando ele chegou lá, ele achou ela morta. Morta porque o cara bateu, o cara esperou ele sair da casa, o cara espancou ela, pegou uma telha, bateu tanto nela com essa telha, aquelas telhas de... Não é a telha de Eternite, é aquela outra de tijolo de casa. Bateu nela e ele pegou uma chave de fenda. Olha a bárbare do ser humano. E ele enfiou nessa veia aqui. Então, quando acontece isso, é morte na certa. Infelizmente, essa veia aqui, se você acertar ela, quando acontece um corte, ela jorra sangue. Assim, não tem como você estancar o ferimento. E quando ele chegou lá, ela já estava morta. Ela tinha 14 anos. E é uma coisa que só uma pessoa que perdeu o filho, uma pessoa que perdeu alguém que você criou como teu filho sabe a dor. Eu sei que essa pessoa demorou anos para voltar com o trabalho, recentemente que ele voltou a abrir a casa dele. Aí a gente pergunta, os guias não avisaram? Avisaram, porque na gira que avisou eu estava. E ele disse, o guia disse, eu não me engano qual guia, foi porque você tá lá para ser ajudado, você não presta atenção na vida dos outros. E o guia disse, olha, sua neta tá no mau caminho, se ela não se cuidar, infelizmente o tempo dela não é muito, não vai durar muito. Só que a gente às vezes só pensa na gente, a gente não escuta os avisos.
E o vô dela já estava sentindo, porque é uma pessoa que cura os outros, é uma pessoa maravilhosa, como eu falei. E eu não vou indicar, eu não vou expor, entendeu? Porque isso aqui não é legal, você ficar expondo a vida dos outros. Isso aqui não é legal, eu só tô contando o caso, porque é aí que entra o sobrenatural que foi comigo. Como eu sempre tive lá, como eu tenho um amor muito grande neles, como eu admiro essa família, isso me tocou. Eu pedi oração nas redes sociais, falei, gente, vamos orar, por favor, porque vamos mandar energia positiva. É lógico que nada que aconteceu vai mudar. E o que aconteceu foi nesse quarto aqui onde eu tô, porque nesse quarto era o meu quarto antes, hoje é a minha sala de trabalho. Então passou 2 dias, 3 dias, e tava eu aqui, meu marido ele sai 5 horas da manhã para trabalhar no sítio e eu fico em casa. Quando eu ainda morava nessa casa, porque hoje em dia eu só trabalho. Tava dormindo. Aí eu virei pro lado da parede, que foi para esse lado onde tá os armários. E eu comecei a sentir um barulho, assim, um barulho de respiração. E nesse momento, quando eu olhei pro canto da parede, ela tava com uma roupa branca. Eu não sei explicar se isso foi sonho. Eu não sei explicar se isso foi real, tá? Porque pra mim o desespero foi real, entendeu? E ela tava com a mão aqui, ó. Ela colocava a mão aqui e ela falava pra mim, me ajuda, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. E da mão dela esguichava muito, a roupa dela começou a ficar cheia de sangue, o chão começou a ficar cheio de sangue. Você tem noção do meu, nunca tinha visto nada assim, desse tipo, e parece que ela botava a mão e eu sentia aquilo em mim, aquilo queimando, o meu corpo não mexia e eu não conseguia respirar, e eu não conseguia falar pra ela se acalma, porque, você é espírita. Não, eu sou espírita, só que a gente não tá preparado pra esse tipo de situação. E eu comecei a orar e pedir para Deus, recolhe essa alma, dá passagem para ela, conforta esse sofrimento. Comecei a orar, tremia assim, eu não conseguia respirar, parecia que eu ia morrer. Falei, eu vou morrer aqui, eu vou morrer, não tem como. Aí, sabe quando some, ela foi sumindo e eu me senti, consegui voltar. Eu passei o dia inteiro com aquela dor no corpo. Eu tomei banho de sal grosso, não adiantou. Tomei banho de anil, melhorou. Gente, e depois disso eu pedi oração. E depois eu perguntei, né? Eu pedi pra alguém, viu? Pergunta pro vô dela que roupa que ela tava usando. E era a mesma roupa, entendeu? Então, assim, sabe, é uma coisa que foi horrível. E a gente pede justiça pra isso. Porque, infelizmente, o cara que fez isso com ela tá solto por aí. Ele tá simplesmente vivendo a vida normal. Como é que uma pessoa tira a vida da outra e isso fica impune? Eu não aceito isso. E, infelizmente, ela tinha uma vida pela frente. Ela era uma pessoa maravilhosa, por mais que tivesse os defeitos. Então, o que eu digo pra vocês é que eu não posso mentir sobre isso. Eu tô arrepiada de falar só disso, porque só minha mãe e o meu marido sabiam disso. E, assim, protejam seus filhos, protejam, porque o mal, ele tá aí. E às vezes a gente acha que não, e quando a gente vê, já aconteceu. Então, pessoal, orem, eu vou deixar as notícias aqui. E é isso, vamos deixar o like no canal. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.